Debate Bola 4 Linhas, começa agora o giro da dupla Fla-Flu, os visitantes indesejados da rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi ao Presidente Vargas e venceu por 1-0 a equipe do Ceará com gol de David. E o Fluminense venceu o Palmeiras no Canindé, na verdade não é bem a casa do Palmeiras, porque o Palestra Itália está em reformas, mas venceu o Palmeiras em São Paulo por 2-1, 2 gols de Fred e Valdívia de pênalti, fazendo o gol palmeirense. Fernando Diniz, o que você achou do jogo do Flamengo no estádio do PV? Acabou de vez o estigma com relação ao Ceará? Olha, eu acho que sim, eu acho que acabou, né? Porque o Flamengo fez uma partida segura. Não foi uma excelente partida, mas foi uma partida segura, né? Eu gostei muito, principalmente da parte defensiva da partida. Espero, fechou Lucha, que o senhor não escale mais o Williams no meio de campo, né? Porque realmente a parte defensiva do Flamengo, muito embora o ataque do Ceará não seja o melhor do mundo, não foi mal, ela foi bem. Foi bem no jogo. O Alex Silva e até mesmo o Wellington, rapaz, foi muito bem no jogo. Entendeu? O Wellington foi muito bem no jogo. E o Ayrton também. O Lucha se permitiu escalar apenas um volante, o Ayrton. Né? Um volante mesmo, né? Porque o Renato é um volante que pode funcionar bem como meia, né? O Renato até jogou como segundo volante nesse jogo. Isso. Mas foi bem. Foi bem no jogo o Renato também. Não foi lá grandes coisas, mas foi bem. É verdade. Agora, o Flamengo ele não sofreu tanto assim, primeiro porque o Ceará ele explorou demasiadamente o Oswaldo, né? Parece que o Ceará não tem meio de campo. E segundo, por quê? Porque peças importantes do Flamengo foram bem no jogo. Thiago Neves, até mesmo o caso do Ronaldinho Gaúcho, que não fez uma partida brilhante, mas foi bem, entendeu? E o David, que teve 2 oportunidades, foi lá e fez um gol, né? Guilherme, você acha que essa vitória do Fluminense, o Fred, é fundamental de fato, ou outros jogadores podem ser destacados na partida, no 2-1 sobre o Palmeiras? Eu acho que o Fred é a grande referência atualmente do grupo do Fluminense, não só como pessoa na hora ali dentro do vestiário, durante os treinamentos, mas durante a partida também. Eu gosto muito do futebol do Fred. É um jogador que, quando você menos espera, ele aparece com uma jogada de efeito ou com um gol, enfim, completando um cruzamento. Principalmente em jogo decisivo, né? Exatamente, exatamente. É um jogador que aparece na hora certa e tirou de vez a ideia da torcida do Fluminense de querer o Rafael Moura no lugar do Fred, porque alguns torcedores do Fluminense, enfim, eram a favor do Rafael Moura entrar de titular e o Fred começar no banco. Acho que agora essa história acabou. E só um destaquezinho legal de ver, o Rafael Sobis é um jogador que ficou muito tempo, né, depois da contusão que ele teve, ficou muito tempo para readquirir o ritmo de jogo e agora entrou de vez, está jogando muito bem, está fazendo gol, dando assistência, jogando com vontade. E eu acho que esse ataque do Fluminense está sensacional nessa arrancada. O Rafael Sobis que veio com desconfiança, né, aqui para o Rio de Janeiro. Ele tinha passado por uma fase muito ruim no Internacional. Exatamente em virtude dessa contusão, né, dessas seguidas contusões. Mas realmente eu concordo com você, Guilherme. O Rafael Sobis tem um grande futebol, né, e vem jogando muito bem com a camisa do Fluminense, né? E o curioso, né, jogando como segundo atacante. Ele pode funcionar tão bem como segundo atacante, eu acredito pelo menos, como segundo atacante, quanto como centroavante. Acho até que ele funciona melhor como centroavante, mas ele pode funcionar muito bem como segundo atacante também. Como ele provou no Internacional, né? Aqui no lance, o Maurício Oliveira, ele disse que o Fluminense poderia ter goleado o Palmeiras ainda no primeiro tempo, mas não acelerou. Por que vocês acham que aconteceu isso? Eu acho que o Fluminense, o Vinícius, ele foi mal escalado. Né? Para variar, o Abel Braga escalou muito mal o time. Ele me bota 3 volantes, né? Valência, Fernando Bob,
Marquinho e só o Deco para levar o time para frente. Pois é. E botou o Martinútil no banco e o Martinútil entrou e resolveu a parada para o Fluminense. Lógico que o Fred foi lá e fez o segundo gol, né? Ótimo. Mas quem fez o cruzamento para ele? Martinútil. O Deco, quando saiu machucado, o Abel teve a ideia de botar o Diogo, que é um bom jogador, mas que eu acho que não pode ser um quarto homem, não pode... 4 volantes? 4 volantes diante da equipe palmeirense. Só que logo em seguida ele colocou o Martinútil no lugar do Marquinho. Pois é, né, rapaz? Uns 4 minutos depois. Então ele desfez a burrice que ele fez, né, na hora da alteração do Diogo, né? O Diogo, realmente, concordo com você plenamente, Vinícius. É muito bom jogador, mas para você botar no lugar do Deco, não. Ele tinha que botar, sim, o Martinútil ao invés do Marquinhos já para jogar direto de titular. Para botar o Martinútil e o Deco. Ou o Lanzini e o Deco. Ou o Martinútil ou o Lanzini. Qualquer um dos dois serve. Porque os dois são muito bons jogadores. Agora, o Abel não. O Abel resiste. Ele tem que botar o Marquinhos de titular. Não sei por quê. É verdade. Agora, o que chama atenção também, né, Bruno? É que como estava falando que o Fluminense poderia ter goleado o Palmeiras no primeiro tempo, mas não acelerou. Você acha que o estilo de jogo, a tática de jogo do Fluminense acabou fazendo ele ficar nivelado com ausência de meio de campo, também com relação ao Palmeiras, que estava com 2 volantes, o Chico e o Márcio Araújo, e apenas o Valdívia como jogador que estava levando a equipe à frente. Você acha que ficaram nivelados? O time do Fluminense ficou preso a armar jogada com o Deco e o Palmeiras ficou preso em armar jogada somente com o Valdívia. Daí ficou esse nível esse nível baixo de armação de jogada que deixou os dois times dependentes de um jogador. Exatamente. Se o Marquinho não tivesse entrado na partida e o Martinútil tivesse como titular, o Fluminense teria 2 jogadores, um para jogar em cada lado. Entendeu? O Fluminense entrou... E fora que divide a marcação do adversário, né? Isso fica mais difícil, porque você vai ter que chamar 2 jogadores para marcar 2 jogadores de armação. Lógico. Quando você tem só um na armação, você perde só um ali na marcação e o resto você consegue compor tranquilamente. Agora, se o Fluminense tivesse entrado com o Deco e com o Martinútil desde o início, ele ficaria um pouco mais tranquilo desde o início da partida, porque o Deco saiu machucado, né? É verdade. Miriam, por que você acha que o Flamengo demorou tanto para conseguir fazer o seu gol? Por que ele não conseguiu fazer? Por que demorou tanto para conseguir fazer um gol na partida? O Flamengo? Exato. Olha, aconteceram várias coisas nesse jogo, eu não vi o jogo todo, vou ser bem sincera. Pois não? Ok. Mas foi um jogo polêmico, né? Com expulsão, né? Com cartão amarelo, né? Principalmente pelo cartão amarelo. A expulsão é justificável. A gente vai explicar o porquê daqui a pouquinho. E eu acho que o Flamengo, às vezes, eu não entendo. Às vezes ele entra em campo para fazer churrasquinho na laje. Por quê? Porque parece isso? Porque fica uma bagunça. Um sai brigando, quer brigar com o árbitro, quer brigar com todo mundo, não tá nem aí como é que o time vai ficar. O outro também não tá nem aí. E é um festival de bagunça que foi assim, a parte que eu assisti do jogo, eu até me envergonhei de ver aquele jogo. Você viu o quê? O primeiro tempo? Isso. Você viu a parte melhor do jogo. Mas no primeiro tempo o Flamengo conseguiu fazer um gol. E dominou o jogo. Não, peraí, não foi bem assim. Não foi bem assim. Não, diga o que foi. Não dominou, não. Fez um gol. Mas e aí? Entendeu? Fez um gol, mas... A gente que corneta tanto aqui, há outros corneteiros pelo país afora, torcedores rubro-negros, mas olha aí o David fazendo mais um gol. É verdade. David mais uma vez se mostrando oportunista, né, Guilherme?
Com certeza. O David é um atacante de qualidade, né? A gente satiriza muito, né, pelos gols que ele perde, mas a gente não pode jogar a carreira do David fora. O David, antes do Fenerbahçe, fez excelentes campanhas com o Cruzeiro e com o Santos e com o próprio Corinthians também. Foi um jogador fundamental. E hoje no Flamengo, aos poucos, ele vai se readaptando ao futebol brasileiro. E se adaptando à característica de centroavante também, né? Centroavante também, exatamente. Agora, há de se destacar aqui que o time do Flamengo, ao meu modo de ver, é um dos times mais difíceis de ser derrotados nesse campeonato É brasileiro. verdade. Tanto é que ele só tem 5 derrotas. É o que né? menos Como é perdeu. complicado ganhar do Flamengo. O Flamengo é um time que você faz um gol, faz o segundo, parece que você vai matar o jogo, do nada o Flamengo empata, tira um empate ou uma virada. Enfim, é um time muito complicado de se ganhar, apesar também de, como a Miriam aqui citou, vou concordar com ela no sentido de que alguns jogadores às vezes ficam nervosos realmente. e se Principalmente exaltam Renato reclamando. Abreu Renato e Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Eu acho que mais até o Renato Abreu é um jogador que gosta de ser o centro das atenções do jogo, gosta de apitar o jogo. Enfim, isso prejudica, às vezes, de certa forma, o time do Flamengo. Sim, deixa com o time nervoso. certeza. Mas o Flamengo é um time muito difícil de ser batido. Será se eles estão desanimados? Ou será se já jogaram a toalha no Brasileirão, porque eles vão ter que encarar... Jogar a toalha. Ô, Miriam, Esse- quatro Olha vitórias só, e um empate mas nos esse- últimos 5 jogos, Mas Miriam. É verdade. esse último jogo deixou a Verdade, desejar. Eles têm um jogo pela Sul-Americana. Será que eles não estão se concentrando mais nisso, então? Não, Acho não. pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável, por quê? Porque primeiro que o Luxemburgo deve poupar a maioria dos titulares, né? Não, Exatamente. ele falou que vai bastante titular. Pode ir bastante, mas não vai o time completo. Exatamente. Até pela suspensão do Ronaldinho Gaúcho e o desfalque também do Thiago Neves, o Exato. Flamengo vai jogar com eles dois. O Luxemburgo já disse que vai escalar os dois na Sul-Americana, mas eu creio que seja pela suspensão, né? E não Aliás, pelo- Pela aliás, suspensão. Pela suspensão. falar na suspensão, principalmente do Thiago Neves, não sei não, mas acho que a arbitragem está fazendo serviço direitinho para Muricy Ramalho, hein? Olha a polêmica de Fernando Diniz. Porque, poxa, Manda por quê? ele expulsa o Ronaldinho Gaúcho. Tudo bem, o Ronaldinho Gaúcho agrediu o jogador do Ceará. Mereceu. Mas ele dá um cartão amarelo para o Thiago Neves, porque o Thiago Neves estava com cãibra em campo. Ele caiu com cãibra. Gente, que um absurdo o cartão amarelo para o Thiago Neves. Mas assim, vou te falar, hoje é um festival, parece que eles já treinam para cair. E Ok, aí, às ok, vezes, o Miriam, árbitro, às ok. vezes, ele fica sem saber se está fingindo ou se realmente está sentindo alguma coisa. Bruno Ávila, Mas você eu acha... nunca vi disso. O árbitro dá cartão amarelo nessa situação. Bruno Ávila, você acha então que o Brasil é o país da simulação? Bem, é só você ver lá fora, né? Toda vez que tem jogo do Brasil com alguma seleção, tem um Neymar caindo, o juiz não marca nada, tem um Ronaldinho caindo, o juiz não marca nada. Já há algum tempo que os jogadores brasileiros são marcados como cai-cai. É verdade. E você veja, por exemplo, eu estava vendo outro dia o Mundial de Futebol Feminino, né? E que teve um pênalti, sei lá, uma falta a favor do Brasil, Sim. que o juiz deu, que a juíza deu, que não houve, que a torcida alemã ficou vaiando o time do Brasil o jogo todo. Eu lembro, foi no Mundial Feminino, esse último Isso. que teve agora. Exatamente. Isso. E também o cartão amarelo, a gente vai falar mais do jogo do Botafogo daqui a pouquinho, mas o cartão amarelo que o juiz deu pro Renato, pelo amor de Deus, né? Um absurdo. Um absurdo. Entendeu? Agora, senhor Muricy Ramalho, se o senhor não ganhar o jogo contra o Flamengo, pelo amor de Deus, é assinar atestado de incompetência, né? O Flamengo então fica tão pior assim sem Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves para vocês? Cai um pouco a qualidade. Eu acho que o Ronaldinho é o jogador que faz a bola andar para o time do Flamengo e o Thiago Neves é aquele jogador que carrega a bola. Exatamente. E sem eles dois, eu acho que o Flamengo perde muito no meio de campo. Perde muito na ligação com o ataque. Exatamente. Mas o Flamengo tem time para ganhar. Principalmente o Santos, que é um time que está, assim, como o Renato Gaúcho já dizia, né, na época do Fluminense, o Santos entrou para brincar no Brasileiro. Brincar né? no Brasileiro. Pois é. Falando de arbitragem, no Palmeiras e Fluminense houve um lance polêmico que foi Para mim não tem polêmica nenhuma. Para mim não houve pênalti. o lance, o árbitro marcou o pênalti numa dividida entre o zagueiro tricolor e o Luan. Te deu sol, te deu mar. Te deu E te sorte. deu um pênalti também. É verdade. E te deu um pênalti, Valdívia. Te deu sorte, deu mar, te deu pênalti.
Mas o juiz não deu cartão amarelo para o jogador do Fluminense, não, né? Que na teoria seria um lance para cartão amarelo. Pois é, pelo menos isso, né? Engraçado, né? O juiz tinha que ter dado cartão amarelo para o Luan, né? Mas não deu, né? Para você não foi pênalti também, ô Guilherme? Não foi pênalti, de forma alguma. Para você, Miriam, foi ou não foi? Eu fiquei na indecisão. Ficou na indecisão por quê? Porque eu acho que, em alguns momentos eu acho que foi pênalti, outros não. Eu tomei... Não, isso aí imagino que sim, mas assim, você achou que teve qual a dúvida? Você achou que a perna do jogador do Fluminense estava um pouquinho à frente mesmo? Foi na maldade pegar a sola? Isso, eu acho. Para você, Bruno Ávila, o pênalti lá marcado sobre o Luan aconteceu? Claro que não. Dá para ver claramente que o pé do Leandro Eusébio nem encosta no Luan. Seria uma espécie de nova versão do pênalti do Formigueiro? É verdade. É bem lembrado, a nova versão do pênalti do Formigueiro. E na questão de arbitragem, do lado do Flamengo, houve as expulsões, a expulsão do jogador Ronaldinho Gaúcho, a expulsão também do jogador do Ceará. Vocês acharam que o cartão vermelho pro Ronaldinho foi justo? Olha, Vinícius, a agressão do jogador do Ceará foi mais ostensiva, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho também mereceu, entendeu? Então, eu acho que foi merecido, sim, a expulsão. Para você também, Guilherme? Apoiado. Realmente dá para perceber assim, de primeira a gente fica até na dúvida, a gente pergunta o que o Ronaldinho Gaúcho fez, mas depois você vê que tem lá um pezinho ali também, bem maroto, que pouca gente considera. Agora, do lado do Ceará, houve muita reclamação da arbitragem. O Estevan Soares afirmou que só demoraram a dar cartão amarelo para jogadores do Flamengo. O Alex Silva estava dando voadora à torta e direito. Essas aí são as palavras do Estevam. Reclamações injustas. Reclamações injustas. Estava dando voadora à torta e à direito. Não. E jogadores do Flamengo só receberam cartão amarelo a partir do segundo tempo. Por falar em jogador cai-cai, o Ceará tem um chamado Osvaldo. Osvaldo, sim, é um jogador cai-cai também, tá? E o Alex Silva, muito pelo contrário, ele além de não dar voadora a torto e a direito, ele fez uma boa partida, aliás, uma partida muito boa, a melhor dele até agora pelo Flamengo. E o ataque do Ceará não fez nada, não incomodou a defesa do Flamengo, entendeu? O jogador Osvaldo, no final, ele entrou na área e aí o Júnior César teria feito uma carga e o árbitro achou que não foi, deu cartão para o Osvaldo, acabou sendo segundo amarelo, ele também foi expulso. Ele já estava desequilibrado, entendeu? Na hora que o Júnior César chegou para a dividida. Eu não daria pênalti. Diga, Bruno. A carga que foi feita nele não tinha força para derrubar. Ela foi feita na altura da cintura e a forma como ele caiu, ele deveria ter sofrido a carga nas costas. Segundo Estevan Soares, ele acha que o jogador Osvaldo é leve e, por isso, até com um dedo o jogador pode derrubar um jogador tão leve. Derrubar um jogador de 40 quilos com um dedo é complicado, né? Não sei, realmente, palavras do Estevan. Do lado do time cearense, o Estevan afirmou que o time tem que conseguir pelo menos os próximos 50% dos pontos a disputar para salvar o Ceará dessa situação. E o que acontece também, que está dificultando muito, é o seguinte: a equipe luta muito, vai bem, marca bem, só que aí sempre aos 39, aos 40 do primeiro tempo vai com resultado contra de 0-1. Pois é, o problema do Ceará é que o time caiu demais de produção. E eu acho até que esse time foi super valorizado, né, no início do ano. Principalmente depois que foi para a semifinal da Copa do Brasil e depois de ter eliminado o próprio Flamengo. Isso, e a gente já falava isso aqui no início do ano, que é um time de uma média de idade muito alta, né, muito alta. E isso é um problema sério
para um campeonato brasileiro tão longo, né? Agora o Guilherme estava rindo enquanto a gente falava do Estevam Soares. O que houve aí? Qual é o motivo da risada aí? Rapaz, esse nome me dá urticária, rapaz. Por quê? Olha, o Estevam Soares, para mim, ele é um aspirante a técnico. Desculpa essa crítica aqui tão forte. Opa. Tão veemente, né? Mas eu não consigo ver o Estevam Soares como um treinador de ponta. Para mim, ele é um treinador realmente que deve fazer bons trabalhos com time de Série B, de Série C. Mas o último trabalho dele que a gente viu no Botafogo foi salvo por Jefferson e Jobson. Sim. E no ano seguinte, verdade. no ano seguinte montou um time altamente medíocre. As contratações que vieram foram relativamente boas. Enfim, chegou no Campeonato Carioca, tomou uma chulatada de 6-0 do Vasco, não aguentou, enfim. E a torcida do Botafogo vinha já criticando o trabalho dele desde a época que estava brigando para não cair, enfim. Depois ele foi fazer outros trabalhos no Barueri, também não arrumou nada, voltou para lá, para São Paulo, também não arrumou nada, e agora está no Ceará. O Ceará que é um time medíocre e merece o técnico que tem. Um treinador, para mim, medíocre. Assim falou Guilherme Decotelli. Foi veemente. Bruno Ávila, do lado do Palmeiras, o Palmeiras jogou desfalcado de seu treinador Luiz Felipe Scolari, que estava em Portugal para o casamento de seu filho. Você acha que esse desfalque também fez um pouco a diferença no jogo? Eu acho que fez sim. O Murtosa, por mais que ele acompanhe aí o Filipão por vários anos, ele não tem a experiência necessária para estar dirigindo um time de futebol como o Palmeiras. O Filipão... ele tem E muito nem mais a experiência. capacidade de liderança, né? Que tem o Também. Filipão, né? Também, ele tem ali o trabalho dele com o Filipão dá muito certo pelas dicas, pela a troca que ele tem com o Filipão. Mas na parte técnica e a liderança ele não tem muito o que acrescentar, não. Segundo o Valdívia, o lado do time palmeirense, o problema é o seguinte: a gente cruza 14 bolas para a área. Não tem ninguém para fazer, eu não posso fazer nada. Vocês concordam? O problema é que o Palmeiras, né, não tem nenhum atacante de grande qualidade, né? Tem um Fernandão lá que sabe cabecear e tal, mas... O Maicon Leite é um jogador que corre muito também. Mas não é um grande cabeceador, né? Exato. E o problema é o seguinte, né? O Palmeiras tinha que ter alguém... alguma jogada, né? O time do Palmeiras não tem. O time do Palmeiras não é um time que faça boas jogadas pelo meio, né? Não é um time que troque bolas pelo meio de campo. É um time que só chega no fundo e cruza. Entendeu? Então é complicado, né? E tem como arma forte o quê? A bola parada. Exatamente. Que perdeu com a saída do Marcos Assunção. Miriam? Eu vejo o Palmeiras, até no último programa eu falei pro Fluminense tomar cuidado, porque o Palmeiras não estava morto, né? Tá caído, mas não está morto. Eu acho que ele está desmotivado. Eu vejo o Palmeiras desmotivado, porque ele tem uma história muito bonita, o Palmeiras, então eu estou vendo ele muito desmotivado. Acho que... Afinal, é uma defesa que ninguém passa, né? Pelo que o Iano diz, né? Agora, Vinícius, Pois não. é uma pergunta que eu queria fazer para a torcida do Palmeiras, porque claro. quando o Palmeiras vence, né, mérito, enfim, dos jogadores, enfim. Agora, quando o Palmeiras perde, ou a culpa é dos jogadores, ou a culpa é da diretoria, enfim, porque está em crise. Agora, será que a culpa nunca é do Filipão? É engraçado que o Palmeiras é o contraponto do restante das equipes grandes paulistas. Em São Paulo, geralmente, bota-se a culpa no técnico, e o Luiz Felipe Scolari, eu não sei se é questão de crédito ou não. Crédito eterno, né? Exatamente. Crédito eterno. Porque a impressão que me dá é que esse time que o Palmeiras montou para esse ano, a maioria dos reforços, quem indicou foi o Filipão. Mas o problema é caixa, né? Que o Palmeiras não tem dinheiro. Pois é, entendeu? E aí gastou-se milhões para trazer o Kleber de volta, e agora teve essa reviravolta aí para o Kleber sair. Gastou-se milhões para trazer o Valdívia de volta, e o Valdívia vive se machucando, enfim. Deu azar nas contratações, mas são dois jogadores que, se não jogarem, o time do Palmeiras fica praticamente acéfalo.
É verdade. Jogou E em fica casa. realmente acéfalo se não tiver o Marcos Assunção. Exatamente, exatamente. Então, assim, a impressão que me dá é que, mais uma vez, como Cruzeiro e Atlético, esse planejamento do Palmeiras para esse ano não foi bom. O time do Palmeiras não vem bem nas últimas temporadas, ficou batendo na porta da Libertadores, não entrou. Enfim, então é também um caso para você se remodelar, se reestruturar. Talvez, de repente, já deu a época do Filipão. Eu acho que o Filipão está muito turrão. É um técnico que não está sabendo lidar com a imprensa. Tá uma caricatura, Acho que você não acha? está sabendo lidar com o grupo de jogadores do Palmeiras. Enfim, esse negócio eu também não entendi. Esse negócio dele viajar para ver o casamento do filho, vai ficar mais de uma semana fora. O casamento do filho vai durar uma semana. É rave, é um casamento rave. Né? Fica direto, né? Tá certo. Vai ficar mais de 2 rodadas fora. O problema do Palmeiras, eu acho que vem desde a época da saída da Parmalat, sabia? Talvez O Palmeiras, possa fazer Palmeiras diferença. eu acho que está sentindo isso até hoje. Qual foi o título de expressão que o Palmeiras conquistou depois daquilo? Teve o Paulistão, né? Teve um Paulistão. De 2008? 2008. Entendeu? E só. E foi quando que a Parmalat saiu de lá? Já faz um bocado de tempo. Já acho que foi em 2000. Em 2000? Foi em 2000. Então, em 2000, o Palmeiras conquistou o último título nacional, que foi a Copa dos Campeões. Isso. Né? Que era um torneio de Araque e tal, mas conquistou. Né? É verdade. Aí o Palmeiras, depois disso, não ganhou mais nada em termos de torneio nacional. E falando de treinador, agora voltando para o jogo do Flamengo, o que vocês acharam da postura tática do Flamengo que foi mandada pelo Vanderlei Luxemburgo? Olha, eu achei uma postura tática muito boa, tá? O Flamengo foi ofensivo no primeiro tempo, né? Jogou em cima do Ceará, deixou poucos espaços na defesa no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando o Luxemburgo resolveu retrancar um pouco o time, né, se resguardar um pouco na defesa, a defesa estava segura no segundo tempo, bem plantada. Elogiaram muito ao final da partida o Wellington. O Wellington fez uma boa partida, sim, uma partida muito boa. E quem entrou bem no jogo foi o Maldonado, de novo, entendeu? Tanto é que eu estava até pensando que o Maldonado seria realmente uma boa alteração para conter o Osvaldo. Por quê? Porque o Maldonado se posiciona muito bem em campo, né? E foi realmente o que aconteceu. O Osvaldo já não foi tão bem no segundo tempo quanto ele realmente foi no primeiro. Vocês acham que o Maldonado, pela maneira como ele está jogando, ele se tornou um marcador de segundo tempo? O Maldonado está voltando, né? Isso, ele foi um jogador que teve uma contusão grave. Exato. Aos poucos está recobrando o seu ritmo de jogo, né? Sua força. É um jogador de muita marcação e eu concordo. Eu acho que o Maldonado vai crescer mais ainda, principalmente agora nessa fase final. Ele vai ser fundamental para o Flamengo agora, entendeu? Ele vai ser importantíssimo. O Maldonado não é marcador de segundo tempo, não. Ele é marcador do tempo todo. Eu já falei aqui que a escalação ideal do meio de campo do Flamengo é ele e Ayrton na marcação, entendeu? Para mim não tem nem o que pensar, entendeu? Ainda mais depois do jogo contra o Ceará. E falando do técnico do Fluminense, Abel Braga, o Bruno lembrou muito bem, falou da boa atuação que o Martinútil teve quando entrou em campo, e o Martinútil, acho que é uma das poucas vezes que ele foi escalado para jogar no meio de campo. Ele comprovando, o Abel tá aí, a postura me botar no meio de campo para jogar. Uhum, exatamente. Conforme nós, e inclusive o Quaresma, falávamos, né? Todos falávamos, né? O Martinútil jogou muito no Peñarol assim e realmente entrou muito bem ontem jogando no meio de campo, né? Bruno? O Martinútil, como eu tinha falado antes, ele já vem há algum tempo, né? Dentro de campo, mostrando por que ele deve ser titular. Toda vez que ele entra, ele mostra o futebol que ele jogava no Peñarol. Ele vem agregando toda a partida alguma coisa para o Fluminense, um passe decisivo, como foi no caso da partida de ontem, uma contenção. Ele sempre ajuda de alguma forma o Fluminense.
já há algum tempo que ele vem demonstrando que ele é merecedor da vaga de titular. Sim, é verdade. Agora, a entrada do Lanzini aos 31 do segundo tempo, vocês não acharam que foi um pouco arriscada, principalmente porque o jogo ainda estava 1-1? Na verdade, foi um pouco tarde, né? A entrada do Lanzini. O fato dele ter entrado no lugar do Rafael Sobis. Isso daí essa foi arriscadíssima. Arriscadíssima, porque Lanzini não é atacante. Entendeu? Não é atacante. O Abel Braga, olha, se o nosso Fernando Quaresma tivesse aqui, ele ia dar uma bronca no Abel, meu amigo. Que olha, o Abel errou em 2 alterações. Mesmo com o time ganhando? Lógico. Porque ele errou em 2 alterações. O Diogo no lugar do Deco e o Lanzini no lugar do Rafael Sobis. Entendeu? O Lanzini não é atacante. Entendeu? E nem o Martinúcio. Da onde que o Abel tirou isso? Da cabeça dele? Só se for isso. Tá certo. O jogo rápido para a expectativa dos próximos jogos dos 2 times. O Flamengo joga na Sul-Americana contra a Universidade de Chile e vai ter os, entre aspas, reforços de Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, que vão atuar como titulares nessa partida, porque não vão jogar no jogo do fim de semana contra o Santos. O que esperar do time rubro-negro nesse jogo contra o Laú? Bom, esperar um jogo duro, né? Contra a Universidade do Chile. Até porque a Universidade do Chile, pelo menos nas últimas vezes, andou complicando muito a vida do Flamengo, né? Nos últimos 4 jogos, o Flamengo não venceu a Universidade do Chile, né? Quer dizer, venceu mas não levou a vaga, né? Nas quartas de final da Libertadores do ano passado, né? Então, esperar um jogo bem duro e esperar que o Flamengo consiga a vitória, né? Para poder levar para o Chile um bom resultado. Mas esperar um jogo bem difícil. Miriam Barbosa, você acha que com Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, o fantasma de Laú começa a ser exorcizado? Não, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado, se concentrar, treinar bastante, porque, como diz o Fernando Diniz, vai ser um jogo duríssimo. O jogo é duríssimo, realmente, por mais que a Universidade de Chile não esteja num período muito bom, para quem já disputou uma Libertadores, estar na Sul-Americana, de fato, considerado um nível um pouco abaixo, bem pouco, para as pretensões de campeonato da América do Sul. Agora é o jogo do Fluminense, o jogo no fim de semana. O time tricolor enfrenta o seu adversário, será o Atlético Mineiro, jogo no Engenhão. Esperar a goleada? Bom, esperar... Não, eu não vou esperar uma goleada, não. Eu vou esperar um jogo surpreendentemente não. Eu vou esperar um jogo complicado para o Fluminense. Mas esperar a vitória tricolor, né? Porque o Atlético Mineiro vem numa situação complicada, por isso que eu espero um jogo difícil, mais uma vitória do Fluminense. O Fluminense tem o desfalque do Marquinho, ele não vai atuar. Desfalque ou reforço, hein? Depende, se o Abel for botar o Fernando Bob de novo... Dessa bobeira de novo, né? Aí vai ser um desfalque sensível, né? No meio de campo do Fluminense, né? Mas se ele for botar o Lanzini ou o Martinúcio, aí vai ser reforço. Tá certo. O giro do Fla-Flu, os 2 times que foram visitantes indigestos na rodada, vai ficando por aqui, mas ainda tem tempo para o recado final de Miriam Barbosa. Meu recado final vai, como eu estava falando, vai para o time do Flamengo, principalmente os que vão jogar, né, contra a Universidade do Chile, pela Sul-Americana, que eles tomem bastante cuidado, porque o já ganhou, entendeu? Não leva a nada. Então, assim, meu recado final vai tipo um recado de atenção para o time do Flamengo que vai jogar lá. Recado final de Guilherme Decotelli. Meu recado final é para ele que voltou, o Fred, né? E ele já está pegando todo mundo de novo aí. É verdade. Cuidado com o Fred, né? Senão ele vai te pegar. Tá certo.
Recado final do meu amigo Bruno Ávila. Meu recado final vai ser um puxão de orelha na Abel, um pedido para botar o Martinucci como titular. Opa! Fica aí o pedido, fica a dica para você, Abelão. Recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final são 2 recadinhos, um pro Fla e o outro pro Flu. Manda. Pro Fla, o Renato Abreu, vamos ficar quietinho e parar de defender quem não deve ser defendido, no caso do Ronaldinho Gaúcho, entendeu? E voltar a jogar a bola. Segundo o Fernando Quaresma falou para mim em off, ele virou um assessor de imprensa do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que sim, né? Só pode ser. Só pode ser 0800, literalmente, como disse a Miriam, né? Sem custo nenhum, né? E pro Flu, Abel Braga, que Deus te ilumine e você escolha Lanzini ou Martinucci para o lugar do Marquinho e o Marquinho não seja desfalque sentido nenhum para o meio de campo do Fluminense, tá bom? É verdade. O meu recado final do lado do Flamengo vai para o Vanderlei Luxemburgo, que falou: quero as 2 competições, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Sul-Americana. Ele tá certo. Luxemburgo, o que os torcedores rubro-negros esperam é que as pernas dos jogadores do Flamengo também queiram as 2. O que eu espero é que as pernas dos jogadores do Flamengo consigam querer as 2, né? Porque se quiserem, né? Se os jogadores do Flamengo quiserem, eles conseguem, né? Agora, o problema é eles conseguirem querer as 2. Os jogadores do Flamengo não chegarem muito cansados ao final do Campeonato Brasileiro e ou da Sul-Americana, né? O meu recado final do lado do Fluminense vem com uma pergunta que não quer calar, torcedor tricolor. O Fred vai te pegar. Ele está se referindo, então, ao Campeonato Brasileiro? Opa, boa pergunta, hein? Pergunta aí para os internautas. Pergunta para os internautas e que só vai ser respondida a partir do dia 4 de dezembro de 2011. O Quatro Linhas quer uma formação de verdade, por isso está com a Unicarioca. Unidades Jacarepaguá, Rio Comprido, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o blog 4 Linhas, radioquatrolinhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radioquatrolinhas.blogspot.com. Ou acesse o 4 Linhas em nosso canal no YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4, dessa vez, é a numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. 4 Linhas, a comunicação está no ar.